hoje senador e com os projetos aí voltados para a população, aquela população que nos assiste sempre e é o nosso objetivo, né? Trazer para vocês aí boas notícias. Senador, sinta-se à vontade. É uma alegria muito grande estar aqui nesse podcast que é tão respeitado na região, tão respeitado pelos mineiros, que informa a população sobre os assuntos que interessam a sociedade mineira, em especial aqui a Sociedade do Sul de Minas. A gente tá muito bem prestigiado, você acha que não? É quem achou que não ia dar nada, né? Pra quem achou que a gente não ia chegar a lugar algum. Bom, senador, existe uma situação hoje, do ponto de vista do cenário político, né, nacional, que sempre é apontada nas pesquisas de campo, né, assim publicadas, com relação à economia do atual governo, né? Indo ao encontro disso, você fez uma PEC, né, uma proposta de emenda de Constituição, que é a PEC 01, de 2022, logo no início do ano, que a gente fala sobre o aumento do Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. A gente fala que essa PEC trata o auxílio para caminhoneiros autônomos, traz também um aumento no Vale Gás de 50% para 100%, enfim. Conta pra gente sobre essa proposta de emenda à Constituição de autoria sua. Olha, Robson, para mim era nítido, notório, cristalino que as consequências da pandemia e de uma guerra na Ucrânia com a Rússia iriam trazer prejuízos concretos para a economia mundial. E aqui quero contextualizar. E que teriam um reflexo direto no Brasil. Nossa obrigação é cuidar do nosso terreiro, da nossa casa. E eu entendia, desde o primeiro momento, que em momentos ortodoxos, conservadores, você pode ter uma política ortodoxa conservadora. Ou seja, pode respeitar o limite do teto fiscal, tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, mas nós vivemos um momento atípico. Quem esperava da nossa geração passar por uma pandemia, que primeiro queria aqui dizer do sofrimento de aqueles que perderam tantos seus parentes, perderam tantos amigos durante essa pandemia que chocou todo mundo, né? Mas depois essas consequências seriam permanentes durante e teriam consequências reais na vida das pessoas. Por isso, sabendo disso, assim que tomei posse, em fevereiro desse ano, substituindo para mim um dos maiores homens públicos da história da República, um dos homens públicos mais preparados, que é o professor Antônio Anastasia, hoje nos honrando como ministro do Tribunal de Contas da União, eu apresentei a Emenda Constitucional 1 de 2022. E o que ela previa? Ela previa um socorro imediato à população. Nós todos sabemos que para fazer justiça social de forma permanente, nós temos que melhorar a nossa infraestrutura, nós temos que crescer, gerar emprego e renda, atrair empresas com credibilidade, com marcos regulatórios seguros, mas nós não podemos nos afastar da realidade. Nós temos que estar sempre linkado ali no dia a dia da população. E a realidade é que as consequências da pandemia, somadas à guerra da Ucrânia, traria o que trouxe uma inflação disparando, tirando o poder de compra da população e esmagando a dignidade, principalmente da base da pirâmide, que é a maior parte da população. Então eu propus a PEC 1 de 2022, que visava o quê? A gente ampliar o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, a gente dar o gás para a população. Por quê? Não adianta dar 50%. O gás no preço que está hoje, as pessoas estão voltando a cozinhar no fogão de lenha. Então, a gente dobrar isso e calculamos que a cada 60 dias a gente pagava, em vez de R$53, R$106 para cada pessoa e auxiliar o caminhoneiro, porque o preço do diesel está inviabilizando o preço do frete. Quando inviabiliza o preço do frete, tem impacto também no prato do brasileiro, no preço da comida. Então, nós propusemos essa PEC, mas, infelizmente, há uma política insensível hoje econômica no país. O ministro Paulo Guedes, ele é uma pessoa desconectada, na minha opinião, com a realidade. Eu convivi com ele ano passado de forma muito intensa. Posso afirmar isso sem sem medo de errar. Ele é uma pessoa
que foi preparada em Chicago, veio da Universidade de Chicago, pouco linkado com a realidade brasileira, com as diferenças sociais que nós vivemos, e depois foi trabalhar na Faria Lima, que é o centro dos banqueiros nacionais. Então, quando eu fiz essa proposta ao presidente, ao ministro da Economia, tinham outros ministros presentes, a maioria queria implementá-la, mas o ministro Paulo Guedes foi extremamente resistente, não quis entender a importância disso para a população, e passaram-se 5 meses até que ele caísse na realidade e agora apoiou a nossa PEC. Para minha alegria, foi aprovada essa semana por 72 votos no Senado Federal, a PEC de minha autoria, e nós vamos ter implementado, se Deus quiser, até no princípio de agosto, esses 38,7 bilhões na economia brasileira, que vai gerar mais emprego, mais renda, mas vai principalmente socorrer os mais pobres, com o aumento do Auxílio Brasil, com a criação do Vale Caminhoneiro e com o dobro do Vale Gás, para poder atender a população que precisa do socorro do poder público. Ainda falando sobre a alta da inflação, né, na casa de 2 dígitos, que a gente tem nos últimos 12 meses, a gente poderia entender, como você disse, sobre a base da pirâmide, ou seja, a maior parte da população hoje é de baixa renda, assim, digamos. Tem uma proposta sua, que é um PL, é o 1606 de 2022, sobre o imposto zero para a cesta básica. Como funciona essa situação? Tem algumas coisas para mim que são distorções tão notórias que espantam a falta de sensibilidade daqueles que fazem vida pública e não enxergam o óbvio. Nós temos 23% de impostos sobre a cesta básica. E nós temos alguns setores da economia que são altamente beneficiados com os regimes diferenciados de tributação. Eu vou citar um aqui em Minas Gerais, o setor de locação de veículos. O setor de locação de veículos tem tributação zero. Então, quer dizer, beneficia os ricos, nada contra o lucro, muito pelo contrário, eu acho que o lucro ele gera mais emprego, ele gera novos investimentos, mas nós não podemos cobrar do pobre, daquele que precisa comer, daquele que precisa de se alimentar, que está lutando por dignidade, o pai e a mãe de família que quer o trabalho para poder criar os seus filhos com o mínimo de dignidade, tirar dele a possibilidade, que é uma obrigação, inclusive, constitucional do Estado brasileiro, de se alimentar dignamente. Então, portanto, nós propusemos o PL para zerar o imposto da cesta básica, que eu quero aqui só dar um dado. 23% é o triplo da média internacional dos impostos cobrados sobre os alimentos. A média internacional é 7%, aqui é 23%. Um absurdo, e nós queremos aprovar no Senado Federal e vamos defender isso como forma também de minimizar os impactos do sofrimento da população que precisa, como eu disse, de se alimentar dignamente no Brasil. Senador, o senhor foi nomeado quando? Na minha trajetória como servidor público, como senador, eu venho há 33 anos, eu tomei posse em fevereiro agora, 5 meses. Agora. 5 meses. 5 meses agora. 5 meses. Eu estou fazendo essa pergunta porque tem uma web espectadora aqui que está fazendo uma crítica aqui, só para ela poder ficar contextualizada e saber quais são os motivos de o senhor ter inserido a PEC nesse momento. Ela está dizendo assim, é a Helena de Fátima Miranda. PEC da reeleição. Só perceberam isso há 3 meses das eleições. Não tomaram nenhuma providência antes. O senhor entendeu a minha pergunta? Porque antes disso o senhor não tinha nem condições de... Helena, eu quero concordar com você. Quando eu apresentei a PEC, ela não era a PEC da reeleição, ela era a PEC da necessidade do povo brasileiro. Ela era a PEC para matar a fome do povo brasileiro, que tem 33 milhões de brasileiros e está de fome. Eu fui em homenagem essa semana e posso aqui afirmar, isso não é retórica não. Tem algumas regiões do Brasil, e aqui em Minas não é diferente, que as pessoas estão sem comer, efetivamente sem comer. Essa PEC foi apresentada, foi a PEC 01 de 2022, em fevereiro desse ano. Nós estamos ainda num período, inclusive, mais grave da pandemia. Houve uma insensibilidade por parte do governo, o governo não entendeu essa necessidade e só agora, na véspera da eleição, é que o ministro Paulo Guedes cedeu e
entendeu que devia aprová-la. Se a intenção dele é eleitoral, eu não quero nem saber. Eu quero que a comida chegue no prato do brasileiro. E eu apresentei essa PEC para que isso acontecesse. A PEC foi apresentada como a minha primeira medida como senador da República. E eu apresentaria de novo, independente de ser ano eleitoral ou não. Agora, se o ministro Paulo Guedes está cedendo a pressões do governo agora, porque está no período pré-eleitoral, nós vamos discutir isso dentro da eleição. E nós vamos provar que a política econômica do governo é uma política equivocada, é uma política que só beneficia os ricos, que não entende a necessidade do povo mais sofrido dessa nação e que nós vamos lutar para provar que nós, que somos do campo democrático, é que defendemos a melhoria da qualidade de vida do povo mais humilde dessa nação. Senador, tem uma situação também, dentro dessa mesma PEC, sobre a gratuidade no transporte coletivo. É um incentivo para as empresas de ônibus no sentido de pagar a gratuidade, é isso? Porque é o seguinte... assim, só para contextualizar o senhor, recentemente a Câmara Municipal da cidade, ela aprovou uma espécie de... eu até brinco que é o Bolsa Valônia, né, que a empresa chama Valônia, para que aconteça esse equilíbrio, reequilibrar financeiramente a empresa em decorrência de tudo que aconteceu durante a pandemia, etc. e tal. Há os críticos de quem critica isso, há quem concorde, mas essa situação vindo do cenário federal, já que a lei da gratuidade é federal, é nesse sentido, é isso? Eu queria explicar essa questão da gratuidade do transporte para a população. Quando o poder público municipal ou estadual aprova uma gratuidade para uma parcela da população, no caso os idosos, no caso específico os idosos, as empresas de ônibus repassam essa gratuidade por preço e o custo da passagem. Não é que aprovou a PEC, aprovou o projeto de lei local, que a passagem vai continuar no mesmo preço e aquela parcela da população vai usar o ônibus e não vai pagar, não. Quem vai pagar é o usuário. O usuário, o restante do usuário, vai pagar, porque tem uma planilha de custo que tem que ser apresentado para a empresa e é aprovado pelo Poder Público Municipal, no caso do transporte coletivo municipal. Portanto, o que nós propusemos é que esse setor, especificamente, receba uma isenção tributária para que ele não repasse à população, minimizando os impactos da inflação no preço da passagem de transporte urbano, melhorando assim. Sabe por quê? Porque a gente vive linkado na realidade. Nós sabemos que hoje a passagem para pessoas... Eu estava fazendo uma conta outro dia lá no Vale do Aço. O preço da passagem está R$ 6,50, o preço da passagem municipal, a urbana municipal. Então a pessoa que desloca, pega uma passagem por dia de ida e volta para trabalhar, ela gasta R$13. 13 vezes 24 dias em média que as pessoas trabalham, ela vai gastar mais de R$350 de passagem de ônibus. Então nós precisamos de minimizar, já que o óleo diesel vem subindo muito, os impactos dessas gratuidades no preço da passagem de transporte urbano, para que não aumente mais com o aumento do óleo diesel. Então foi esse o objetivo, nós conseguimos aprovar. E eu acho que esses 38,7 bilhões que vão ser injetados na economia com a aprovação da minha PEC, da PEC da minha autoria, agora na economia brasileira, vão minimizar os impactos do sofrimento da população. Eu não quero discutir eleição. A eleição vai começar dia 15 de agosto, eu vou a campo, vou defender aquilo que eu acredito, vou mostrar que o governo foi insensível à minha PEC, o ministro Paulo Guedes é uma pessoa desconectada com a realidade do povo brasileiro, o atual presidente cometeu um erro grave de não colocar o ministro Paulo Guedes dentro do avião para viajar com ele para o Nordeste brasileiro, não conhece o Jequitinhonha, não conhece o Mucuri, não conhece a Zona da Mata, não conhece o nosso norte de Minas, não conhece o sofrimento do povo na região metropolitana de Belo Horizonte, em todas as regiões do estado, mesmo nas regiões prósperas, tem muita injustiça social, é isso que nós temos que combater, colocar comida na mesa do povo brasileiro, dar um mínimo de dignidade ao povo brasileiro, é que ele possa pagar uma passagem de ônibus para se deslocar. Ô, senador, um fato que ocorreu na cidade há algumas semanas tornou Itajubá manchete dos jornais relacionada a um assalto que aqui aconteceu, né?
e até a gravidade, a maneira com que foi conduzido esse assalto, um armamento pesado dos assaltantes, né? Aquele tal do novo cangaço que as pessoas dizem sobre, e colocou Itajubá no cenário nacional, né? De maneira negativa? Talvez, porque ninguém espera uma situação dessa. Essa semana teve uma moção congratulatória, acho que o nome é esse, sobre os profissionais da segurança na cidade, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, enfim. E por que eu estou te contextualizando nessa situação? Eu vi aqui que o senhor, logo no início também, destinou algumas emendas para o Estado para recursos, né, para que pudesse ajudar na segurança pública. Você pode falar sobre a situação? Você teve conhecimento desse assalto, dessa situação toda? Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. O Senado da República pode muito mais do que fez nos últimos anos. O Senado é muito forte. Quando os 3 senadores da República, que são os representantes do Estado, se unem para defender o Estado que representam, eles conseguem recolocar o Estado no Orçamento Geral da União. Nós temos um único orçamento na União, é um conjunto, está aqui o conjunto do Orçamento da União. Quem tem mais força política leva o maior quinhão. É assim que funciona. A divisão dos recursos do Orçamento da União não são técnicas, até deveriam ser, mas não são. O critério é um critério da força política, da musculatura política do Estado. O que nós fizemos com a assunção do presidente Rodrigo Pacheco ao cargo de presidente do Congresso Nacional? Nós nos unimos e estamos exigindo do governo federal que Minas Gerais, que tem o maior número de municípios do país, 853 municípios dos 5.400 municípios do país inteiro estão em Minas Gerais, fosse recolocado no Orçamento Geral da União. E com isso, nós conseguimos investir em Minas Gerais mais do que a média dos últimos 10 anos, 1,7 bilhões de reais. Investimentos aonde? Nos municípios. Por quê? Porque é nas cidades que a vida das pessoas acontece. É aqui os prefeitos municipais, os vereadores, as lideranças, a sociedade civil organizada, é que sabe onde estão as verdadeiras necessidades da população. E aqui, que é uma região fronteiriça, cortada por uma rodovia, a BR-354, a BR-459, a BR-459, por que eu sei que é 459? Queria aqui ter a oportunidade de rememorar a minha história. Eu que restaurei essa rodovia como diretor-geral do DENIT em 2004, 2005 e 2006, até Poços de Caldas, quando fui diretor-geral do DENIT, convidado pelo vice-presidente Zé Alencar no primeiro mandato do presidente Lula. Nós restauramos essa rodovia, tinha muita obra nessa rodovia, ela estava em obra quando eu assumi, continuei e vim aqui, inclusive, inaugurá-la em 2006. Depois tiveram outras intervenções. Então, aqui, que é uma região fronteiriça, normalmente muito perto de São Paulo, onde a gente sabe que o PCC, o crime organizado, está na média do país mais... vamos dizer assim, tomou mais conta lá da sociedade, é uma região perigosa do ponto de vista da violência. Eu, como delegado geral de polícia, última classe, que vivi isso muito de perto, a violência no Brasil, em especial em Minas Gerais, sei que os nossos policiais são verdadeiros heróis. As nossas polícias civil e militar de Minas Gerais são reconhecidamente as melhores polícias do país. Quando eles vão para um confronto, eles vão com coragem, com o dever de patriotismo, com vontade de defender a população. Ontem eu tive com o comandante Rodrigo da PM, ele me contando que um colete de um policial tomou um tiro de .50, que o policial só foi ver no outro dia que o colete dele estava furado, aqui nesse confronto de Itajubá. Então eu destinei 50 milhões de reais, o dinheiro já chegou na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Corpo Bombeiros. E a minha alegria ontem foi se representar o Senado Federal na posse do presidente do Tribunal de Justiça, que inclusive é dessa região, assumiu ontem, né, daqui de Santa Rita, e o Zé Arthur. Então eu fui lá e o comandante Rodrigo me disse: olha, doutor, o senhor fez um bem enorme para a Polícia Militar e para a sociedade mineira. Porque com aquele dinheiro eu resolvi e comprei 64 blindados para a Polícia Militar, e eu vou destinar, se o senhor permitir, todos esses blindados, todas essas viaturas blindadas que nós não temos na Polícia Militar, para a faixa fronteiriça do nosso estado.
a fim de que a gente possa impedir o novo cangaço, possa, além de proteger a vida dos nossos policiais, os policiais possam ter ainda mais disposição para ir para cima desses canalhas que tentam tirar o sossego da população mineira. O senador, ouvindo o senhor falar, eu percebo que existe uma grande humanização do senhor como político, a preocupação com a base da pirâmide, que esse aqui, o objetivo do nosso podcast é exatamente esse, levar para essa população conhecimento, para poder saber cobrar e como chegar e ter os seus direitos, né, garantidos. Assim como o Calil também, eu fiquei sabendo também, o Calil é uma pessoa bem humana, eu tenho alguns parentes que moram lá em Belo Horizonte e eu questionei eles lá. Nós pagamos uma carga tributária muito alta, não é isso? Então, nada mais justo que esse dinheiro ser bem administrado e voltar para essa população tão necessitada. E eu estou vendo na sua fala nas suas atitudes essa preocupação. É exatamente isso? Olha, nós todos, André, somos fruto da nossa história. Eu sou filho de uma dona de casa, e o meu pai era operário de uma fábrica de colchão. Ele era responsável pelo carregamento dos caminhões nessa fábrica de colchão. Meu primeiro emprego foi aos 14 anos com um plastificador de colchão nessa indústria em Contagem. Depois me formei em contabilidade, comecei a trabalhar, como eu disse, aos 14 anos. Depois me formei em Direito no interior. Rodava 60 quilômetros todo dia à noite depois do trabalho, indo e voltando para a faculdade, como com a maior parte dos brasileiros, nenhum mérito nisso. Mas isso construiu a minha personalidade. Alguém que teve que passar no concurso público, que casou-se muito cedo, que tem 2 filhos já criados com 51 anos de idade, eu já tenho um filho de 30 anos, que se formou em Direito, teve condição de fazer o seu mestrado fora do país, o que eu quero para muitos e muitos brasileiros um dia. Uma menina fazendo um curso de medicina, é isso que eu quero para o Brasil. Eu quero a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, mais igual e mais unida. Eu acho que a gente tem que chegar um dia e sonhar com isso e trabalharmos para isso, que a gente possa não mais dividir os nossos municípios em municípios ricos e pobres. Que nós tenhamos uma sociedade e nada de não vamos falar aqui em socialismo, comunismo, isso tudo é bobagem, direita, esquerda. Se direita e esquerda é sinal de trânsito. Nós temos que aquilo que você acabou de dizer, é que ter responsabilidade com o que é público. O que é público é de todos. O que é privado, cada um cuida do seu. Agora, o que é público é de todos. A sociedade tem que ser humanizada. Nós temos que ter sensibilidade de saber que quando a pobreza aumenta, quando o sofrimento aumenta, a revolta aumenta, e o crime aumenta, e o crime chega no rico também. Esse às vezes o erro dos milionários é achar que a pobreza é um problema que está longe dele. Não, quando a miséria aumenta, quando o sofrimento, as distorções, você cria uma sociedade com um sentimento mais esgarçado, com um sentimento mais tensionado, com um sofrimento maior, e aí você distancia as pessoas. A gente tem que ver as pessoas com o mínimo de humanidade, até porque tem uma coisa que é muito forte na minha vida, viu, André? Viu, Robson? Que é uma realidade que, às vezes, o dia a dia faz a gente se afastar dela. Que chama uma palavrinha mágica, que se a gente lembrasse dela todo dia de manhã, a gente seria um pouquinho melhor. Chama-se efemeridade. Nós todos vamos passar. A vida é muito fugaz, é muito simples, é um fio que a qualquer hora vai arrebentar. Nós estamos aqui agora, a gente não sabe se é daqui a 1 minuto, daqui a 30 segundos, se é daqui a 10 anos, se é daqui a 20, certo é que ela vai passar. Então nós temos que trabalhar juntos para construir uma sociedade minimamente justa. E essas ações que eu tenho tentado implementar de forma efetiva no mandato, porque não adianta também não, viu, André? Não adianta só criticar, não. Tem gente que põe melancia na cabeça, quer xingar todo mundo, quer mostrar só revolta, quer poder filmar buraco na estrada, mas não apresenta solução. Eu sou uma pessoa muito matemática, muito cartesiana, eu sou um servidor público de carreira, eu passei no concurso público, fiz uma academia de polícia, tive uma trajetória na vida pública, tive muita oportunidade de poder enxergar o que é possível fazer ou não pela população. Então eu sou uma pessoa que, quando eu faço uma crítica, normalmente eu tenho, no mínimo, uma solução, a tentativa de uma solução. Eu não sou dono da verdade,
mas a tentativa de propor alguma coisa para poder melhorar a vida da sociedade. Portanto, eu estou muito feliz. Talvez seja, em toda a minha trajetória, em tudo aquilo que eu fiz como servidor público, uma das maiores alegrias talvez seja essa de ter aprovado a injeção de 38,7 bilhões de reais na economia brasileira e que esse dinheiro chegue na veia da população de R$400 para R$600, o botijão de gás em vez de 53, os R$106, os vale caminhoneiros R$1.000 para os 700 mil caminhoneiros autônomos, isso minimizando o sofrimento da população que volta a passar fome no Brasil. Ô, senador, eu vejo que você defende um Estado forte, né? A situação toda, uma segurança pública de qualidade, né? Uma saúde de qualidade. Enquanto mandato, o que você pode construir para uma cidade? Por exemplo, pode ser evento de emendas, alguma coisa nesse sentido. Eu estou dizendo isso porque, assim, vamos pegar no ponto de vista saúde na nossa cidade, na nossa região, ou então até mesmo geração de emprego, né? São demandas que não só em Itajubá, nossa região aqui tem, mas eu acho que o país todo, tá certo? E o que um cargo que hoje o senhor ocupa pode corroborar com essa situação? Você disse sobre a BR, isso tem um projeto de fazer uma rota tecnológica, né? Da criação do centro tecnológico, do parque tecnológico da cidade, né? Então, assim, nesse sentido, o senhor pode contribuir, corroborar com alguma situação, ou fica mais a parte dos deputados federais, só para a gente contextualizar? Não, pode muito, é aquilo que eu te falei. O Senado da República, que é normalmente visto como uma instituição muito distante da população, nós estamos tentando mudar, é isso. Pode, porque nós juntos, a bancada no Senado, que somos 3, podemos realmente exigir do governo federal que olhe para as nossas cidades da forma que tem que se olhar. Aí eu vou te fazer aqui um anúncio, só para Itajubá, quando eu falei daquele 1,7 bilhões para os 853 municípios de Minas Gerais, só para Itajubá esse ano eu destinei 3,4 milhões de reais. R$1 milhão veio para o Hospital das Clínicas, R$1 milhão veio para custeio de saúde do município e 1,4 milhões de reais veio para compra de máquinas de infraestrutura local. Compra para poder cuidar de estrada, para poder tirar os entulhos da rua e tal, para poder reforçar. Então, recolocar os municípios mineiros no Orçamento Geral da União já tem sido uma grande ajuda para Minas Gerais. Outro é isso que a gente acabou de dizer, a gente olhar as nossas vocações regionais e fortalecê-las. Nós sabemos que o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, tem muito recurso. O que nós precisamos? Estimular os municípios para que eles criem os bons projetos, como é a questão da rota tecnológica, para que a gente possa... Porque é muito difícil entre nós aqui, vamos jogar claro, né? É muito difícil um prefeito conseguir marcar direto lá com o ministro de Ciência e Tecnologia, marcar com o ministro da Infraestrutura, marcar com o ministro do Desenvolvimento Regional, com o ministro da Saúde. Mas eu falo com eles a hora que preciso. A gente liga e marca. Por quê? Porque é uma via de mão dupla ali. Nós precisamos nos relacionar em Brasília para poder fazer com que o Brasil ande. Então, esse é o papel do Senado da República. Eu quero aqui fazer um registro. Eu recebi no meu gabinete 836 prefeitos dos 853 prefeitos de Minas Gerais. Estiveram presencialmente. A maioria deles, inclusive, tem uma fotinha lá no gabinete deles que tirou conosco lá e fez questão de registrar. Uma coisa quase histórica. O Senado da República, como eu disse, é um equívoco achar que o Senado da República, aquele tapete azul, tem que ser distante dos municípios e da população. Nós temos que trabalhar próximos, unidos, e não é com retórica, não é com discurso, é com realização política. Quem se dispõe a ser servidor público, seja de carreira ou seja na vida pública eleitoral, tem que ter a dimensão da responsabilidade que tem de dar resultado. Nós estamos vivendo um momento aqui, se me permitam, de muito esgarçamento ideológico, tensão ideológica. Fulano acredita nisso, quer discutir aquilo, se isso é certo, se é errado. Isso não interessa as pessoas agora. Nós temos problemas reais que são as nossas prioridades. Você acha que a pessoa quer saber... O que a pessoa quer saber? Se as preferências pessoais de um ou outro, time de futebol, sexualidade, ou quer saber de ser atendido no posto de saúde?
Ou quer saber de ter alimento no prato, para a mãe dar alimento para o filho com dignidade? Ou quer saber se a estrada está segura, sem buraco, sinalizada para dar menos acidente e ceifar a vida de pessoas, porque a gente sabe o quanto que isso aí é ruim para cada um de nós. Sabe o que está faltando no Brasil, o André e Robson? Empatia. Essa palavra é outra palavra, duas palavras. Efemeridade, as pessoas entenderem que nós somos falíveis, que nós somos passageiros. E a outra é empatia. O que é empatia? É eu me colocar no seu lugar. É eu saber que o mesmo que eu quero para os meus filhos, você quer para os seus. E você tem o direito de querer. Então, se eu quero muito bem para os meus filhos, a mãe de família que está lá, agora servindo a sua casa, servindo a comida lá na sua casa, também tem o direito de querer para os filhos dela. Então, nós precisamos construir essas coisas na sociedade. Isso é o espírito cristão. É o espírito de se colocar no lugar do outro, de querer saber que a dor, se você cortar o seu braço e o outro cortar o dedo, esses dois vão sofrer dor. Então, é empatia, a gente viver com o mínimo de espírito fraterno. Eu fui criado assim, dentro do espírito de entender que nós somos todos iguais, vamos para o mesmo lugar, vamos feder do mesmo jeito, mas que temos um espírito, uma alma e que vamos sair lá na frente e enquanto a gente estiver vivo, a gente tem o dever de servir a sociedade que a gente tem tanta oportunidade dela. Alexandre, já vamos nos encaminhando, né? A agenda sua tá cheia na cidade, você tem outras visitas a fazer, mas eu queria só entender uma situação com relação à destinação de emenda, até porque o senhor é do PSD, né? Isso? Isso. Então tá, você está filiado ao PSD. Quando vão procurá-lo para a destinação de emenda, você deu exemplo de saúde, de segurança, etc. Vai o partido, o vereador, o representante do mesmo partido ou vai prefeito? Ou como é que é feita essa comunicação, esse diálogo? Até porque eu desconhecia. Exatamente. Você também? Eu desconhecia dessas emendas que chegou e a gente não consegue entender se isso está chegando na ponta da linha que a gente fala, né, André? Exatamente. Então tem essa situação para a gente entender como funciona esse processo de destinação de emendas, se precisa se há necessidade de ser um político para fazer isso, sabe? Só para a gente contextualizar isso e aí a gente já vai encaminhando para o encerramento, para não tomar muito seu tempo. Olha, Robson, essa pergunta é muito importante. Eu estou na vida pública, eu falo que a minha vocação é ser servidor público. Eu estou na vida pública eleitoral. Isso passa, como tudo na vida, como eu falei da palavra efemeridade. Eu não quero nem saber se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Eu quero resolver o problema das pessoas. Eu nunca perguntei ao partido de alguém que marcasse uma audiência comigo, se ele é do PT, se ele é do PSDB, se ele é do PSC, se ele é do... Não interessa isso, até porque partido político no Brasil, eu tenho o maior respeito pelo meu, fui fundador do PSD, sou secretário nacional, sou presidente em Minas, tenho o maior respeito, um dos maiores partidos do Brasil, nós temos 10 deputados estaduais, 2 senadores da República, o ex-prefeito de Belo Horizonte, o atual prefeito de Belo Horizonte, tudo no PSD. Mas partido no Brasil é uma sopa de letra. Nós temos 30 e tantos partidos no Brasil, tem partido que eu nem conheço. Estou na vida pública há 20 anos e nem conheço os partidos. Não quero saber qual que é o partido fulano ou Beltrano, não. Eu quero saber o seguinte, quando eu estou atendendo Felício dos Santos, Pocrane, Jequitibá, Jequitaí, Montes Claros, Itajubá, Pouso Alegre, Varginha, que eu acabei de instalar lá um aparelho de 7 milhões e 400 mil reais para fazer radioterapia, de eletropartícula nuclear, que 64 municípios dessa região têm que se deslocar para Belo Horizonte para fazer tratamento de radioterapia. Você imagina o sofrimento que é para uma pessoa que está fazendo hemodiálise ou radioterapia, debilitada, ter que andar muitas vezes, 2 vezes por semana para poder fazer um tratamento de câncer ou um tratamento nefrológico, de renal, em Belo Horizonte ou num outro grande centro. Então, eu não quero nem saber o partido político que essa pessoa é. Eu quero saber que nós temos que chegar com benefício na ponta, para poder melhorar a vida das pessoas. E não é no discurso, não, é na realidade. Olha, eu acho que a população, se nós queremos construir uma sociedade melhor, ela tem que medir aqueles que vêm em período eleitoral bater na porta dela pela sua história de vida. O que ele pôde ou não apresentar durante a sua trajetória. Se ele teve oportunidade e se ele fez. Qual que é o resultado prático que essa pessoa deu para a sociedade. O dia que a sociedade começar a votar
nesses critérios, nós vamos avançar na nossa democracia e vão ter melhores homens e mulheres públicos nos representando. Para falar em mulher, a sensibilidade da mulher na política é fundamental. Quero aqui dar um testemunho. Seria muito pior se nós não tivéssemos uma bancada feminina forte no Senado Federal, com liderança, inclusive, que nós montamos lá, o presidente Rodrigo montou, a liderança da bancada feminina hoje tem voz dentro do colégio de líderes, para poder levar a sensibilidade da mulher, para poder aperfeiçoar os projetos de lei do país. Então é isso. Respondendo essa questão de partido político, não me interessa. O negócio de direita, esquerda, centro, para cima, para baixo, isso é folclore. Então, senador, porque na verdade essa pergunta aí, esse questionamento seria meu. Roubei sua ideia? Que eu não sou tão polido quanto ele, sabe? Ele falou assim, deixa comigo. Vamos lá. Mas só para pontuar aqui, primeiro o Robson tá te chamando de você, né? Já viu? Você mesmo, já viu? Tudo em casa. Somos todos iguais. O pé do negócio aqui. E em relação às emendas, porque eu acredito, senador, que 0% da população sabiam dessas emendas que o senhor destinou para Itajubá. 0%. E a gente aqui em Itajubá, principalmente do podcast, nós nos preocupamos muito com essas emendas que vereador fica gritando aí que trouxe e tudo mais, mas a gente não consegue identificar se esse dinheiro chegou realmente na ponta. Até a Helena de Fátima está bem atuante aqui, ó. Tantas emendas. Como será que os recursos estão sendo aplicados em Itajubá? A gente tem uma dificuldade muito grande, primeiro, de saber dessas emendas e depois de saber se realmente esse dinheiro está sendo aplicado da forma que foi destinado e está realmente beneficiando a população a qual ela foi destinada. No caso, você fala sobre a fiscalização, que é o trabalho do vereador. Né? Eu acho que essa transparência é fundamental em tudo na vida pública. Nós temos que cada vez mais aperfeiçoar os instrumentos. Hoje, com a internet, os instrumentos estão muito mais fáceis para a população ter acesso e acompanhar esses dados. Tem o portal de transparência, tem mecanismos, hoje o Ministério Público é muito atuante. A sociedade, nós temos muitas coisas que, infelizmente, o sofrimento ainda é muito grande. Mas nós temos que reconhecer também que as coisas estão avançando, os mecanismos de controle e tal. Agora, nós temos que usar essas informações bem usadas. A população tem que saber distinguir aquilo que é real daquilo que é fake news, que é mentira, que é carnaval. Às vezes as pessoas ficam fazendo e induzindo as pessoas a erro através da informação distorcida. Por isso é muito importante que a população saiba cada vez mais distinguir o certo do errado, procure cada vez mais fiscalizar, estar perto daquele que está fazendo vida pública, ver a vida, pesquisar quem é aquela pessoa, ver o que ela está fazendo ou não está fazendo, o que ela realizou, qual que é o perfil dela, qual que é o conteúdo, qual que é o preparo dela, se ela está se colocando à disposição para servir realmente a sociedade ou para servir ela própria, para a gente poder avançar na democracia, que já é lenta, naturalmente, e vai ser pior ainda se a população não se envolver na política. Senador... Parabéns, viu, Helena? Parabéns por estar aí participando. Só para deixar o senhor a par, você a par, tem muitas pessoas dizendo também, ó, desconhecia, não sabia... Nós vamos mandar o corte aqui, todo mundo vai ficar sabendo. Exatamente, tem pessoas aqui elogiando a entrevista, elogiando a sua participação aqui. Elogio para mim tem algum? Nunca. Tem gente falando aqui que dos postinhos de saúde em Itajubá que tem alguns problemas que não tem médicos, né? Senador, tá muito bom aqui, viu, a participação. Senador, só para a gente já rumar para o fim, recentemente houve uma situação com relação ao Fundeb e aos professores, que é a lei do piso nacional da educação, né? Houve essa situação de dar o teto, do reajuste, mas em muitos lugares, não só em Itajubá, em muitos lugares não chegou a ser da forma com que todos esperavam. E houve greve no estado, por exemplo, de Minas Gerais. O senhor deve ter conhecimento disso. Como o Senado pode atuar? E aí esse já pode caminhar para o encerramento, só para mim não deixar o pessoal que sempre me apoiou aqui, que são as professoras. Primeiro, a minha reverência às professoras. É uma das atividades mais nobres que eu vejo no serviço público. Os professores. A minha avó que me criou, que foi a minha grande professora, não só me ajudou
me letrou ali aos 7 anos de idade, em casa, mas foi a minha maior referência de vida. Minha avó Irene, mãe da minha mãe, então a minha reverência e meu reconhecimento por esse que é uma nobre atividade de formação em todos os níveis da nossa sociedade, que tem cada vez mais prezar pelo aumento da cidadania e a melhoria da nossa educação. Segundo, que esse aumento que tanto se alardeou foi um aumento legal. Ali ficou parecendo que era um aumento que podia ou não ser dado. Não, era um aumento que era obrigado a ser dado. Não tinha como se mexer ali, não. Ali era um aumento que a lei determinava, era um reajuste, na verdade, nem era um aumento. Os professores ganham muito pouco no Brasil, tem muito pouco reconhecimento. Ainda tem aqueles, Robson, que você foi muito feliz de defender o Estado mínimo. A Constituição Federal, então vai ter que mudar a Constituição, porque a Constituição Federal de 88, ela prevê o Estado forte, quando ela fala que é dever do Estado da educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade para a população. Quando ela determina que o Estado brasileiro, em todos os níveis, União, Estados e municípios, tem essa obrigação, isso chama-se Estado forte. E tem alguém que as pessoas querem pregar aí, não, vamos terceirizar isso, terceirizar aquilo, não. Isso é dever do Estado brasileiro servir a população mais carente. Por isso nós temos SUS. Então, voltando à questão dos professores, é uma classe que nós temos que cada vez mais dialogar, estarmos próximos, para a gente buscar cada vez mais escolas em dignidade, com a merenda escolar. Eu me lembro muito bem, eu sempre estudei em escola pública, eu estudei os 4 primeiros anos da minha vida, foi na Escola Municipal Lídia Angélica, lá no bairro Planalto, em Belo Horizonte, ali na Lagoa do Nado. Eu lembro com tanta alegria quando a gente ia para a merenda, lá no refeitório, para poder comer. Um dia era um mingau de fubá, outro dia era um arrozinho com frango, e a gente tinha tanta alegria ali, umas coisas que acabou hoje, né, que a gente tem que voltar a ter, cantar o hino nacional, nós todos ali com conga, ou quichute, com a meinha, com o short, com a camiseta, para poder cantar o hino nacional. E isso parece que é pouco, não, mas marca a alma da gente com espírito de cidadania, com espírito de reverência ao país, reverência à nossa pátria, e nós temos que cada vez mais incutir isso nas nossas crianças para que a gente, eu volto a dizer, tenha uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Então vamos lá. Eu agradeço a visita, a entrevista, um bate-papo político com um político senador da República, né? Poucas vezes a gente vê, né? E o prestígio com o nosso programa, por ter nos procurado. Até o Gustavão aqui, né, Gustavão? Valeu. Muito obrigado. E é isso. Agradecendo a todos. Quer finalizar? Pronto, falei o que pensava. Pronto, isso que interessa. Falamos. Agradecendo sua audiência, sua paciência. Estávamos com o senador aqui. #um abraço. É nóis.